Ele saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. Igor Costa, junto com outros 2 companheiros de trabalho, perdeu a vida depois de um motorista de um Jeep Cherokee atingi-los violentamente enquanto eles trabalhavam na manutenção de um guarda-reio na Rota 91 em Springfield. Eu fui até Marlboro conversar com a esposa de Igor. Como é lidar com essa dor, principalmente estando num outro país? Como reunir forças para lutar por justiça contra o responsável por essa tragédia? Essa brasileira só tinha um sonho. Confira na entrevista. Eu estou aqui com a Andiliara, a esposa do Igor Costa, ele que é filho de brasileiros, nascido aqui nos Estados Unidos, mas a alma, né, o espírito de um brasileiro, né, e agora a gente vai conhecer um pouco mais da história dessa família, né, chegou aqui nos Estados Unidos em busca de um sonho, como todos nós, e né, a gente teve esse fim trágico para esse trabalhador, né. Andiliara, obrigado por você me receber aqui na sua casa. Eu sei que é um momento dificílimo, normalmente a gente costuma perguntar como é que né, o convidado está, mas nesse momento nem cabe essa pergunta, né? Tem sido dias difíceis, eu imagino, para você, né? São dias torturosos, dolorosos, que não passa a tristeza, não passa a dor. Eu acho que quando alguém bate na porta, vai ser ele, eu queria e quero que seja ele. E a dor tá doendo na minha alma. É uma dor que não passa e eu não desejo a ninguém essa dor. A gente está gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, né? O ocorrido foi na sexta-feira, né? Foi, ele saiu na quinta-feira às 5 horas, assim como ele fazia sempre. Foi até o trabalho dele, pegou o caminhão, que nesse dia ele estava suposto a dirigir. Ele me mandou um vídeo falando como é difícil ser baixinho, tem que arredar o banco bem perto. Ele estava todo feliz, porque, para quem não sabe, né, onde que a gente mora é bem frio, então o trabalho reduz muito. E a gente estava dia após dia lutando para conseguir, né, uma vida melhor, assim como todo mundo vem. E ele estava muito feliz que ele ia fazer um serviço em Boston e depois ia para lá. E geralmente em Boston paga um pouco a mais. Ele estava muito contente, ele estava muito feliz. Ele tinha acabado de entrar nessa empresa? Ele tinha um ano e pouco. Foi quando a nossa filha nasceu e ele começou a trabalhar nessa empresa. Ela nasceu dia 10 de setembro de 2023. Essa empresa de que é? Ela é especializada em quê? Ela chama Prime Fence e ela faz garden na highway. Ela conserta por exemplo, quando alguém bate, sim, quando precisa... Tem uns guarda-reios ali no meio da pista, aquela né? placa de ferro, aquelas placas de ferro. Então faz um trabalho de manutenção na estrada. Fazem a manutenção na estrada. Sim. A área dele é essa, tem também em outras áreas, né, que é residencial, mas ele em específico trabalhava na highway. Então ele fazia muito, esse tipo de trabalho que ele estava fazendo na sexta-feira era meio que uma rotina para ele. Ele era fixo dele. Para fazer esse tipo de trabalho, de serviço, prestando serviço nas estradas aqui de Massachusetts. Correto. Né? Isso aconteceu numa sexta-feira, né? Ele, junto com 2 trabalhadores, estavam fazendo esse trabalho em Springfield, que já fica um pouquinho mais afastado de onde a gente está aqui em Marlboro, né? E aí eles foram surpreendidos com um carro em alta velocidade, né? Um Jeep Cherokee. Sim. Como é que você recebeu essa notícia? Foi a pior dor da minha vida. A gente sempre tinha costume, entre um intervalo e outro, de conversar, de mandar memes no Instagram, de ligar para ver as meninas. A gente sempre conversava, mesmo ele trabalhando, e eu esperava ele chegar para finalmente dormir. E nesse dia eu mandei um vídeo da neném e ele não me respondeu. Eu mandei outro, ele não respondeu, e isso nunca aconteceu. Aí eu liguei para minha irmã no Brasil para poder conversar comigo, porque eu não estava conseguindo dormir e as minhas filhas também não estavam conseguindo dormir. E elas dormem cedo por causa da escola, né? E aí eu fiquei conversando até 2 horas da manhã. Quando foi 2h30, eu mandei um último vídeo falando assim: vou dormir, fica com Deus. Quando você chegar, você me liga ou bate na janela, como ele sempre fazia, porque, né, já era 2h30 da manhã, ele chegava supostamente 5h30, 6 horas. Ele chegava sempre no início da manhã? Correto. Então ele virava a noite trabalhando? Trabalhando, de 5 horas da tarde até 5h30 do outro dia. E bateram na porta
E primeiro eu achei que era ele, né? E ele sempre brincava assim, lá migra, senhora, lá migra. E aí não teve essa batida, a batida foi diferente. E quando a polícia bateu, aí bateram e falaram que seria a polícia de Marlborough, que era para abrir a porta. E falei que eu não poderia abrir a porta, né? Devido aos status migratórios. Sim. E aí eles falaram que era da Permanent Fence, que seria o Igor. Aí eu abri, sabe? Nessa hora eu abri. E eu pensei em mil coisas. Eu pensei, será que o Igor brigou com algum amigo do trabalho e eles estão me avisando, né? Porque não era uma questão de documentação, porque ele é americano, sim, né? Então não seria isso, né? Não, eu pensei. Aí depois eles falaram assim, o Igor teve um acidente. E eu pensei, o Igor quebrou alguma parte, uma perna, um braço, e eles estão aqui para me avisar. E aí eles foram conversando com o policial tradutor também, né? E eles foi falando, até que chegou a hora que falou que infelizmente o Igor mais dois faleceram e foi desesperador. Foi horrível. Mas eles te avisaram assim? Assim. Olha, infelizmente. A senhora é esposa do Igor, aconteceu isso. O Igor, aconteceu uma tragédia e o Igor, mas os dois faleceram. E eu gritei, falei que era para ele voltar lá, porque ainda tinha vida, tinha que voltar. E não tinha mais o que fazer. A pessoa que fez tudo isso, o monstro, né, que era uma pessoa, estava bêbado. Estava comprovado então que ele estava dirigindo sob influência. Ele já saiu do local em alta velocidade e tinha se você vai perguntar, tinha sinalização, tinha tudo informado. Não, até porque trabalhar numa estrada aqui, eles têm todo um protocolo que eles precisam seguir, né? Sim, tinha tudo informando, sinalizando. Era uma rampa, geralmente rampa você não faz em alta velocidade. E ele nem sequer prestou socorro, né? Quem sabe tinha 1% de chance, né, de tá vivo. Ele nem sequer deu a oportunidade às pessoas. Ele pensou só nele. Ele não é uma pessoa boa. Porque se ele fosse uma pessoa boa, ele ia falar, o que eu fiz? Eu vou dar pelo menos nenhuma assistência. E ele não fez isso. Ele só fugiu. Eu quero muita justiça. A justiça tem que ser feita. Nesse momento que você está falando que ele fugiu, as informações que a gente recebeu é que ele foi capturado, teve todo um aparato para ir atrás dele, helicóptero, equipes de canoas, tudo, né? Tudo. E só depois que encontraram ele? Só depois, ele pensou somente nele. Ele não disse nem assim, olha, aconteceu um acidente, tem 3 vítimas lá, e jogasse o telefone fora. Não sei, sabe? Ele tinha que ter feito isso. Ele sorriu pra foto. Ele não teve remorso com a gente. Ele não pensou assim, nem na família, as 3 famílias que ele destruiu. Porque minha filha chega da escola e fala assim, cadê o papai? Mas por que o papai não chegou até agora? A minha filha tem hiperatividade, ela é super agitada. E ontem vê ela triste, com febre, me doeu. A outra nenenzinha, a Aurora de 1 ano, ela não consegue dormir, ela chama o papai toda hora. Então assim, é triste, eu tô tentando ser forte, eu tô à base de medicamento. Tô tentando ser forte por elas, mas ele era a minha âncora aqui nos Estados Unidos. Ele era meu tudo, porque eu não tenho família aqui. Eu sou sozinha aqui. Eu cheguei com uma filha sozinha. Deus me deu uma família. E essa pessoa tirou a minha família. A minha única família. Ele era a minha âncora do meu bar. E sem minha âncora, o bar afunda. Eu não tô aguentando de saudade, de tristeza. Eu tirei a roupa suja dele do cesto. Todos os dias eu durmo com ela. Banho, por exemplo. Eu fui tomar banho ontem, depois disso tudo. E mesmo assim, porque as pessoas me colocaram lá para tomar banho. É muito doloroso, é muito triste, porque tudo a gente fazia junto, tudo. Eu esperava ele chegar do serviço, eu esquentava comida para ele, a janta dele ficou ali, ó.
Foi minha amiga que lavou pra mim, porque eu ainda tinha, assim, uma esperança dele voltar, dele bater na porta e falar: Lamigra, senhora, Lamiga. E não bate, não chama. Ai, é muito triste. Você quer parar um pouquinho? Você quer tomar uma água, alguma coisa? Eu vou tomar. Eu vou parar um pouquinho aqui a gravação. É muito doloroso você perder o seu amor da sua vida. Imagino. Eu cheguei sozinha nesse país. Ele me ajudou. Eu não passei fome porque ele me ajudou. Você veio pra cá sem ele, no caso? Sim. Você veio sozinha e conheceu ele aqui? Eu conheci ele aqui. Conheceu ele aqui. Você estava me contando que ele nasceu aqui, aí foi embora pro Brasil, ficou um tempo lá? Isso. Quanto tempo ele ficou lá? Ele veio com 17, né, Sérgio? Veio pra cá com 17. Ficou lá uns 10 anos. 10 anos lá. Ele veio com 17. Ele pegou, então, a primeira infância no Brasil, né? Sim. Adolescência, né? Sim. Toda. Isso. Aí cria muito vínculo com o Brasil nessa fase, né, da vida. Tinha. Muito vínculo. Porque quando a criança nasce nos Estados Unidos e fica aqui, Não fica tem muito vínculo. americanizada, né? Isso. Ele viveu no Brasil. Ele viveu no Brasil, então ele volta brasileiro mesmo, né? Sim. E aí, depois que vocês se conheceram, Ele foi o pai da minha filha, o pai que ela nunca teve. você já veio com uma filha pra cá. A sua primeira filha, então, é do primeiro casamento. Isso. Aí vocês se conheceram e ele assumiu a paternidade, E né? eu apaixonei por ele por causa disso, né? Quem é mãe sabe. Sim. Foi por causa dele, a forma que ele tratava ela, o carinho, a atenção, o amor que ele dava pra ela. Ele era o pai que ela não teve. E a segunda filha veio já... A gente já estava casado há quase 3 anos. E ela tá com 2? Ela vai fazer 2 em setembro. 2 anos agora, né? Ela faz 2 em setembro. Sobre a questão do responsável por essa tragédia, né? Ele tinha uma corte, estava prevista para acontecer hoje, essa corte de audiência, né? O dia que a gente grava esse vídeo é uma quarta-feira, 2 de abril. E estava prevista essa audiência, né? Uma audiência de fiança, que eles chamam aqui, para um valor que já foi estipulado em $1 milhão. Você tem alguma informação a respeito dessa audiência? Embora eu não acho isso justo, porque não tem que ter fiança, eles adiaram, porque algum advogado, né, teve a coragem de pegar essa causa e eles querem abaixar a fiança para ver se ele consegue pagar para responder em liberdade. Então, eu não tenho mais informações. Eu fui atrás, né, para saber se tinha alguma informação em relação a essa pessoa, né? Se tem algum antecedente, alguma coisa, né? Que poderia agravar, né, a permanência dele na cadeia, porque ele está preso desde então, quando ele foi capturado. Eu creio que a situação dele não vai ser fácil sair da cadeia, não, porque ele fugiu da cena do crime. Nem pode. Foram 3 pessoas que morreram, então ele foi preso praticamente em flagrante, né? O valor da fiança já ilustra isso, né? Quando o juiz estipula $1 milhão, é justamente sabendo que ele não vai ter condição de pagar, então talvez seja uma tentativa aí do advogado para diminuir isso e quem sabe responder em liberdade. Aí seria realmente uma injustiça, né? Diante da atrocidade que aconteceu. Né? Não é justo. Ele sabia o que ele estava fazendo a partir do momento que você bebe um copo de cerveja, 2, 3, você é responsável por todos os seus atos. Você não é só responsável pela sua vida, você coloca as demais em risco. Então ele é responsável, ele sabia, ele pensou somente nele. Quando ele fugiu, ele não prestou socorro. Uhum. Não é justo, não é justo. E como é que está essa questão agora burocrática, né? Porque ali ele vai ter a defesa, né? Vocês estão de alguma maneira se falando, se comunicando, você com as outras famílias, buscando um advogado, alguma coisa? A esposa do Ryan entrou em contato comigo, né, dando os pesos, eu também fiz isso para ela. Não estou com cabeça para responder ninguém, eu agradeço todas as mensagens das pessoas que vieram aqui. Também não tive cabeça para procurar advogado, nem nada do tipo. Hoje eu tive que sair para tomar medicamento e somente hoje que eu consegui colocar os pés ali na rua. Uhum. Então não procurei nada do tipo. A gente fez uma campanha, inclusive, né, o primeiro contato que eu tive com a Andiliara foi exatamente no dia seguinte ao ocorrido, né?
e até ofereci ajuda. Eu falei, olha, eu vou contar, vou falar sobre o que aconteceu, se você estiver precisando de alguma ajuda, alguma coisa. Uma vaquinha online foi criada, a gente compartilhou esse link, né? Você também pode fazer a sua doação, porque tem muita gente falando que pelo fato de serem trabalhadores, tem a questão do seguro, que certamente eles vão ter direito, com certeza, né? Mas a gente não sabe valor, não sabe quando. E é uma família que fica desamparada, gente, inesperadamente, né? E quando a gente faz uma campanha, a gente faz um apelo, é para aquela pessoa que faz a doação de coração, que não contesta o porquê daquela doação, né? E a gente sabe, como a nossa grandíssima maioria da comunidade ela é solidária, Sim. sempre vai ter aquela minoria barulhenta, né, que vai querer saber do porquê que está fazendo o tipo de campanha. Veja, uma mãe com 2 crianças, com 2 filhas, que não tem nenhum parente aqui, talvez agora com a família, né, que né, agregou, né, do marido, mas não é a família dela, passou a ser por conta, né, dessa união, mas ela não tem nenhum familiar próximo da parte dela aqui nos Estados Unidos, fica com 2 crianças para tomar conta. Eu não sei como é que está a sua situação de trabalho, se você está conseguindo trabalhar, creio que não também, então, ou seja, fica difícil para ir trabalhar nesse momento, então é uma mãe com 2 filhas que precisa de amparo imediatamente. Se lá na frente acontecer a indenização e essas famílias forem indenizadas, é uma coisa para se ver lá na frente, que aliás ela tem todo o direito de ir atrás também. Mas nenhum dinheiro no mundo, por maior que seja a indenização, vai trazer esse pai de família, né, esse marido de volta. Então ela precisa de ajuda para agora, né? Por isso que a gente fez essa campanha e vai continuar fazendo essa campanha, para que você aí do outro lado puder ajudar com alguma quantia, seja o que for, porque tem toda uma vida que segue, gente. Conta, né? Não entende que um pai se foi, né? Tem que ser paga, né? Existe o aluguel, tem que comer, né? Existe luz, enfim, a pessoa precisa seguir a vida, né? Por mais difícil, pior que ela seja. Então é fundamental que você ajude com qualquer valor, qualquer quantia. E quando a gente pede ajuda, a gente não obriga ninguém a fazer doação, né? A pessoa que faz a doação, ela faz de coração. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram solidárias nesse momento, né? Os pastores da igreja. Isso, muita gente engajou, né, nessa ajuda. Então, no que depender da gente também, Andilera, você pode contar, tá? Que a gente vai seguir nessa batalha, né, nessa campanha também. Primeiro tem que resolver essa questão do dia a dia. Existem as burocracias do dia a dia, né? Sim. E depois, né, mais lá na frente, ver o que acontece em relação aí a seguro, indenização, essas outras questões, né? Sim. Como é que fica agora, né? Porque vocês tinham toda uma vida sonhada, né, em conjunto, né, todo um planejamento. O que vocês estavam pensando em fazer? A gente ia embora em dezembro agora. A gente já tinha, ele falou, eu tô cansado, não quero ficar aqui mais, vamos embora, vamos comprar uma rocinha com a casa amarela. A casa amarela que ele queria. E agora não faz sentido mais. Qual era o plano? Ir para que lugar? Minas Gerais, do Iapu. Iapu? Vocês iam para Iapu. Iapu é a região de Patinga? Patinga, perto de Valadares, Caratinga. É um município. Mas estava decidido mesmo, assim, vamos embora. Não quero saber mais da América, a América não foi para mim. A gente cansou, né? Porque quem mora aqui sabe que é cansativo. E a América, o custo de vida na América está muito caro também. E aí a gente falou, vamos trabalhar. Inclusive fizemos na última neve, todas as neves a gente ia, fizemos 27 horas de neve, eu e ele, pra gente juntar o... Como assim? Vocês faziam um trabalho de raspar neve? De raspar neve. Você também. Ia junto com ele? Sim. Você também raspava neve lá junto? Todas as neves eu ia junto com ele, porque ele não, né, quando tá no frio, o serviço dele cai drasticamente, caía, né? Tinha vezes que tinha um serviço na semana, tinha semana que era nada de serviço, então quando tinha neve a gente ficava feliz, porque a gente ia raspar neve. Eu até postava os vídeos da gente trabalhando. Na última neve a gente fez 27 horas. Uhum. E a gente queria ir embora para poder descansar, né, ter um pouquinho de paz. Então o plano era ir embora em dezembro agora? Em dezembro a gente... E é uma pergunta que eu vou ter que te fazer, né? Infelizmente, né? Como é que fica a sua vida agora, né? Você vai seguir aqui nos Estados Unidos? Eu sei que talvez, né, no calor, né, do acontecimento, tomar uma decisão é sempre muito difícil, né, em qualquer fase da vida.
principalmente agora, mas o que você pensa, o que você tem em mente? De início, eu quero muito ir embora, eu preciso de ir embora para sentir a minha família, né, para me sentir um pouco a mais acolhida, mas como você disse, eu tenho muitas coisas para resolver aqui, então no momento não tem como eu ir embora. Embora eu quero muito ir, se eu pudesse eu ir junto com ele, eu iria, mas vou ter que ficar aqui. Eu tenho que registrar a neném, porque como a gente ia embora só em dezembro, a gente não fez passaporte americano, não fizemos passaporte brasileiro. O passaporte da minha filha mais velha também está vencido. Então, assim, a gente ia mexer com a documentação em setembro, que é mais ou menos 2 meses, fica pronto e a gente iria embora. Então, eu tenho que fazer essa parte toda ainda antes de eu ir embora. Qual é a idade dele, do Igor? 26 anos. Olha só, gente, 26 anos de idade. 26 anos de idade. Eu fico imaginando aqui, a gente como pai também, né? Sim. Inclusive eu tô aqui com o pai do Igor, tá aqui acompanhando a entrevista também, né? Realmente, é muito difícil. E você tem que seguir aqui, sabe? Porque tem um caso para acompanhar agora. Sim. Porque a justiça tem que ser feita. Vocês têm que ficar de olho no que vai acontecer com esse responsável. Exatamente, exatamente. E também se você precisar de advogados, né? Pode contar com a gente, né? Sim. A gente tem aqui um network, né, com rádio, né, com comunidade brasileira, a gente conhece muitas pessoas. O que você precisar pode sempre contar com a gente, tá bom, Adiliara? Eu não quero me estender muito mais. A gente veio aqui com o propósito desse vídeo para também, né, seguir nessa campanha para amparar a família, né, do Igor Costa, né, da Adiliara, né, que agora são 2 crianças que ficam, né? E a vida precisa seguir, né? É dolorido demais, a gente sabe, quer dizer, só quem sente a dor sabe o tamanho dela, né? A gente imagina o tamanho da dor, né? E eu quero aqui manifestar também a minha solidariedade. Adiliara, obrigado por você me receber, tá? O que você precisar, você pode contar com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Agradeço também a comunidade que estão ajudando, as pessoas, os meus vizinhos, os pastores, as influências, vocês, né? Eu agradeço todo mundo e que Jesus possa abençoar vocês sempre em dobro. E também queria deixar um recado para as pessoas, né, que gostam de ir na festa, que gostam de beber, tenha responsabilidade, não dirija, porque não é só a sua vida que está em jogo, né? São várias outras vidas, então assim, vamos ter responsabilidade. E quando alguém bebe, essa pessoa está assumindo risco. Correto. Né? E tem muita discussão, porque parece que ele vai ser enquadrado no homicídio culposo, aquele homicídio que não tem intenção de matar. Mas uma vez que ele está sob influência, ele está assumindo essa possibilidade, né? Enfim, vamos acompanhar esse caso de perto. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo o máximo possível que você puder, para alcançar mais pessoas e aí também a gente poder ajudar essa família. Tá certo? Siga acompanhando a gente. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Benevides para acompanhar histórias de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos.